Acontecimento histórico na França. O primeiro-ministro Michel Barnier foi deposto do cargo nesta quarta-feira após uma Assembleia Nacional. O governo federal enviou à Câmara uma proposta de emenda à Constituição com mudanças nas regras de concessão do abono salarial. Mobilização de trabalhadores rurais sem terra cobram o governo federal pela reforma agrária prometida. Dados do IBGE mostram que o Brasil registrou queda na quantidade de pessoas em situação precária ou de extrema pobreza. A rede McDonald's no Brasil foi multada em 400 milhões de reais por fraude na importação de batatas. Rússia lança um ataque aéreo noturno em larga escala contra a Ucrânia e mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica. O Museu da Biodiversidade foi reinaugurado com uma exposição permanente intitulada Peixes do Brasil. E uma garça ficou entalada com copo plástico no pescoço e mobilizou veterinários e ambientalistas no resgate. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo federal enviou à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição com mudanças nas regras de concessão do abono salarial. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo. Oi, Jaqueto, ótima noite para você, a todos que nos acompanham. Temos uma novidade, viu? Porque há pouco, então, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a urgência dos 2 projetos que também tratam dessa temática, né? Que é justamente o corte de gastos que o governo federal vem tentando promover nas contas públicas, né? Essa votação foi possível logo depois, então, justamente de um acordo ali entre líderes partidários, né, e o presidente lá da Câmara, Arthur Lira. Até então, a informação que a gente tinha é de que provavelmente o governo poderia sair derrotado. A gente fala o seguinte, né, porque é o seguinte, são 2 projetos, um projeto de lei complementar e um outro projeto de lei. O primeiro que trata de pente fino, no benefício de prestação continuada e no Bolsa Família, além da mudança na regra de correção do salário mínimo. E outro, então, aborda justamente gatilhos como a proibição de concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária em caso de déficit que ainda permite o bloqueio de emendas parlamentares. O governo, como você destacou inicialmente, enviou ainda hoje uma proposta de emenda à Constituição que mexe nas regras ali do abono salarial, entre outras questões também. O projeto que trata, então, de mudanças no imposto de renda e também que trata ali sobre a previdência dos militares ainda não foi encaminhado pelo Palácio do Planalto, ou seja, pela equipe econômica ali ao Legislativo por conta de alguns impasses ainda que precisam ser superados, né? A PEC, então, a PEC, inclusive, hoje chegou a ser colocada na pauta, essa que trata, então, ali do abono salarial, né? Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, porque a ideia do governo era justamente colocar em anexo, né, com outra proposta que já esteja tramitando para facilitar justamente essa tramitação. Acontece que o governo viu que não poderia conseguir a aprovação e, por isso, decidiu, então, retirar da pauta. Mais cedo, tinha um impasse muito grande, uma incerteza muito grande, se de fato, então, essa urgência seria analisada ainda na noite de hoje ou no dia de hoje pelo plenário ali da Câmara, né? Inclusive, Arthur Lira chegou a dizer que o governo não teria votos suficientes para essa aprovação. Quando se fala de PL e também projeto de lei complementar, a necessidade de 257 votos. E esse impasse justamente por conta da decisão, né, ali do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, então, novas regras em relação ao pagamento das emendas parlamentares. Pagamento que estava suspenso em agosto por conta, então, da necessidade justamente, então, do Congresso apresentar mais transparência. Mas na visão, então, de líderes e até mesmo de Arthur Lira, acontece que essa decisão foi com muita rigidez e acaba dificultando um pouco
com a vida tanto do Planalto quanto também do Congresso e gerou esse clima de muita estranheza, pelo menos foi o que disse o presidente ali da Câmara dos Deputados. Segundo ele, houve uma sensação de intranquilidade, acabou impactando nos planos do governo. O Planalto sabe dessa insatisfação e com isso colocou em campo a Advocacia Geral da União, que apresentou um recurso, ou seja, um pedido ali ao Supremo Tribunal Federal, pedindo justamente então que o ministro Flávio Dino possa revisar parcialmente essa decisão dessas novas regras. Mas foi aos 45 minutos do segundo tempo hoje e o governo obteve uma vitória bastante importante. Agora, na necessidade desses projetos de lei passarem, pelas comissões temáticas e com isso podem seguir direto para análise do plenário. Jaqueto. Obrigado, Ângelo, pela notícia de última hora que você acaba de dar, que o projeto de corte de gastos do governo federal ele foi aprovado em regime de urgência. Logo mais você volta com outras notícias de Brasília. E no Rio Grande do Sul, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estão mobilizados para cobrar avanços do governo federal na reforma agrária. 2 fazendas chegaram a ser invadidas. Cerca de 1.500 famílias estão acampadas. As fazendas foram tomadas ontem pela manhã, no município de Pedras Altas, distante a 390 quilômetros de Porto Alegre. Cerca de 400 integrantes do MST participaram da invasão. Ainda ontem, a Brigada Militar desocupou uma das fazendas. Hoje pela manhã, a outra propriedade também foi desocupada. De acordo com a polícia, os manifestantes deixaram as terras de maneira pacífica. Entretanto, eles seguem mobilizados em frente às fazendas. O proprietário de uma delas teme que eles retornem para dentro do campo a qualquer momento. Além deles, outros integrantes do MST estão acampados na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Porto Alegre, e não há prazo para deixarem o local. Os manifestantes reivindicam avanços do governo federal na reforma agrária. De acordo com o MST, em todo o estado, cerca de 1.500 famílias estão mobilizadas na ação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, descumpriu a promessa de disponibilizar um novo remédio de câncer de mama no SUS. Segundo a ministra, o medicamento seria liberado até o final de novembro, o que não aconteceu. Os pacientes aguardam o medicamento desde abril deste ano, quando foi aprovado o protocolo que garante a sua disponibilização nos postos de saúde. De acordo com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, após a liberação, o remédio deveria ser entregue ao paciente em 180 dias. O atraso é de 630 dias e segue sem nenhuma justificativa. Segundo médicos oncologistas, 70% dos casos de câncer de mama dos pacientes acabam espalhando para outras partes do corpo. O remédio tem o objetivo de inibir e controlar esse tipo de câncer, além de prolongar a vida dos pacientes e melhorar a qualidade de vida. Mais de 43 mil mulheres foram diagnosticadas com a doença e tiveram que iniciar o tratamento com outros medicamentos de menor eficácia. E veja a seguir, senadores governistas pedem vista coletiva da PEC das praias e votação é adiada. E você vai ver também, 10 milhões de brasileiros jovens não têm nenhuma ocupação porque abandonaram os estudos. O Brasil registrou queda na quantidade de pessoas em situação precária e extrema pobreza. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o menor nível em 12 anos. Segundo o IBGE, cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas deixaram essa realidade na passagem de 2020 e 2 para 2023. No total, essa estatística passou de 12 milhões e 600 mil para 9 milhões 500 mil nesse período, o que representa o menor número desde 2012. Nesse mesmo período, a taxa de brasileiros abaixo da linha da pobreza também caiu, de 31,6% para 27,4%, o que também indica o menor valor percentual em 12 anos. Atualmente, o Banco Mundial considera a linha da pobreza por uma renda igual ou inferior a R$ 665 por mês, ou $6,85 por dia. Em 2022, o IBGE apontou que 67 milhões
e 700 mil brasileiros viviam nessas condições. No ano seguinte, esse número caiu para 59 milhões. Com isso, calcula-se que 8 milhões e 700 mil pessoas deixaram a situação de pobreza no país nesse período. A pesquisa também indica que 51% das pessoas que vivem em áreas rurais foram beneficiadas por programas sociais em 2023. Nas áreas urbanas, essa proporção recuava para 24,5%. Por idade, cerca de 42,7% das pessoas com 0 a 14 anos viviam em domicílios com benefícios de programas sociais. Outro apontamento realizado pelo IBGE foi que o número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham, os chamados nem-nem, atingiu a menor proporção, 21,2%, desde 2012, no início da série histórica, o que ainda representa 10 milhões e 300 mil pessoas. O IBGE divulgou outro dado, que mostra que a presença de telefone celular ou fixo é maior do que a de geladeira em lares com pessoas consideradas pobres ou extremamente pobres no Brasil. No ano passado, 97,1% da população considerada pobre vivia em domicílios com pelo menos um telefone celular ou fixo no Brasil, ante 96,5% com geladeira. Entre as pessoas extremamente pobres, a proporção de moradores em lares com o aparelho de comunicação foi de 94,2%, acima do percentual de 92,9% com o eletrodoméstico. Os resultados sinalizam uma diferença se comparados à população como um todo. Entre o total de habitantes, a parcela em lares, com geladeira 98%, 5% supera o grupo com telefone celular ou fixo 98,2%. O IBGE destacou os dados durante a apresentação da síntese de indicadores sociais. A publicação analisa estatísticas sobre as condições de vida da população. 1 em cada 5 brasileiros jovens abandonaram os estudos, é o que aponta uma pesquisa do IBGE, o que reflete em 10 milhões de brasileiros e brasileiras de 19 a 29 anos sem uma ocupação. 1 em cada 5 brasileiros com idade de 15 a 29 anos deixou a escola antes de concluir o ensino básico em 2023. Contudo, o abandono ao ensino médio caiu em 2023. É o que diz a última pesquisa do IBGE. Juntos, os jovens que não estudam e nem trabalham, os chamados nem-nem, diminuíram também, cerca de 21%. Segundo o IBGE, é o menor índice da série histórica. Entretanto, ainda são mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras de 19 a 29 anos sem ocupação. Entre eles, o perfil mais afetado cresceu: as brasileiras pretas ou pardas sem rede de apoio e que precisam cuidar da família. Elas são 45,2%. Em seguida, homens pretos e pardos com 23,4%. Mulheres brancas com 18,9% e, por fim, homens brancos com 11,2%. Senadores governistas pediram vista coletiva da PEC das praias e, com isso, a votação foi adiada. A proposta põe fim aos chamados terrenos da Marinha e permite que quem utiliza ou já está instalado nessa faixa de terra tenha condições de adquiri-la. Voltamos agora a Brasília para falar com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo. Jaqueto, essa PEC foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022, mas voltou então à tona, chamou a atenção logo depois que o relator desse texto, o senador Flávio Bolsonaro, apresentou um parecer favorável então a essa proposta de emenda à Constituição. Ele ainda realizou uma audiência pública a pedido do senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe, que faz parte então ali da base do governo, que é contrário justamente a essa proposta de emenda à Constituição, para tentar reverter essa imagem de que haverá privatização
privatização das praias brasileiras, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também criou um site com perguntas e respostas sobre a proposta e apresentou um novo parecer em agosto deste ano, em que afirma que as praias são bens públicos e de uso comum do povo. Ele também propôs ali uma emenda que diz que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica, não sendo permitida qualquer forma de utilização do solo que impeça ou dificulte o acesso da população às praias nos termos do plano diretor ali dos respectivos municípios. A base do governo Lula argumenta o seguinte, que a mudança é insuficiente para garantir que os futuros donos, então, de terrenos à beira-mar sejam obrigados a permitir o acesso a essas praias a partir da compra. Acontece também que técnicos, especialistas são contrários a essa proposta de emenda à Constituição, criticam e dizem que, uma vez aprovada, irá criar insegurança jurídica, permitir a privatização de áreas do litoral brasileiro e abrir brechas para a grilagem. Lembrando que agora, então, o Congresso tem apenas mais 3 semanas de trabalho, então a expectativa é que essa discussão fique apenas para 2025. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais manteve a multa de 400 milhões de reais ao McDonald's por fraude na importação de batatas. A Arcos del Sur, subsidiária da empresa na Argentina, vendeu o alimento para uma importadora no Uruguai. Entretanto, a mercadoria não passou pelo Uruguai, saindo da Argentina direto para o Brasil. Na visão do Conselho Administrativo do Brasil, a manobra visou esconder a origem e, com isso, obter ganhos tributários. A punição seria a perda da mercadoria, mas como as batatas já foram consumidas, a punição foi substituída por multa no valor do produto. Em nota, o McDonald's disse que vai recorrer à decisão. A queda das ações da Petrobras e da Vale reverteu a trajetória mais positiva do Ibovespa na sessão e fez o índice terminar o dia estável. A queda ocorreu depois que o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, anunciou que irá deixar a companhia e que o novo indicado será o atual conselheiro Bruno Moretti, que também é secretário de Análise Governamental do ministro Rui Costa na Casa Civil. Hoje, o dólar fechou perto da estabilidade e teve uma leve queda de 0,13% e ficou cotado em R$ 6,04. O índice da Bolsa de Valores terminou o dia praticamente estável, com um recuo de 0,04% aos 126.087 pontos. O novo sistema de alerta de desastres começa a operar hoje no Sul e no Sudeste. A expectativa é de que o sistema esteja disponível para os demais estados do país em 2025. Entrou em operação nesta quarta-feira um novo sistema de alerta de desastres voltado para situações de riscos eminentes. A tecnologia, inicialmente disponível nos estados das regiões Sul e Sudeste, utiliza as redes de operadoras como Vivo, Claro, TIM e Algar para emitir notificações diretamente aos celulares dos moradores das áreas afetadas. O sistema é exclusivo para casos extremos que representem risco direto à vida e funciona sobrepondo alertas sonoros e visuais na tela dos celulares compatíveis. Para receber as mensagens, é necessário ter um aparelho adquirido após o ano 2020 e acesso às redes 4G ou 5G. A implementação atende a uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações e será operada pelas defesas civis estaduais, com previsão de expansão para o restante do país até 2025. Antes do lançamento oficial, foram realizados testes em municípios como Belo Horizonte e 36 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que supervisionou os ensaios, o sistema teve desempenho satisfatório, com todas as tecnologias operando plenamente. O novo recurso complementa os mecanismos de alerta já existentes, como SMS, aplicativos de mensagens e notificações por TV por assinatura.
assinatura e foi bem recebido em fase piloto. Uma pesquisa com a população de 11 municípios participantes revelou que 87% dos entrevistados avaliaram positivamente a novidade, destacando a eficácia em situações críticas. O governo de São Paulo lançou a campanha SP Sempre Alerta, Operação Chuva. O programa tem foco na prevenção de desastres naturais relacionados a temporais no estado. A população vai receber alertas no celular sobre chuvas intensas e possíveis desastres relacionados. A iniciativa realizada pela Defesa Civil em parceria com outros órgãos estaduais tem como foco a prevenção de desastres naturais ocasionados pela alta temporada de chuvas no estado de São Paulo. A campanha chamada São Paulo Sempre Alerta, Operação Chuva, tem como função avisar quem estiver em áreas de risco de desastre a se recebendo um alerta da Defesa Civil no celular que tenha sinal 4G ou 5G, independente de cadastro. O aparelho funciona como uma antena parabólica, capaz de identificar microexplosões ou tornados com alta precisão, além de mapear as áreas atingidas. Assim, evitando maiores efeitos colaterais ocasionados pelas chuvas e salvando vidas. E veja a seguir, o primeiro-ministro da França foi deposto do cargo após a Assembleia Nacional. E você vai ver também. Rússia deixa 1 milhão de pessoas sem energia elétrica depois de lançar um ataque aéreo contra a Ucrânia. A Assembleia Nacional da França aprovou a moção de censura contra o primeiro-ministro Michel Barnier nesta quarta-feira. Agora, o premier deve apresentar renúncia ao presidente Emmanuel Macron. O primeiro-ministro da França, Michel Barnier, foi deposto do cargo nesta quarta-feira após a Assembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, aprovar uma moção de censura. Ele será obrigado a apresentar renúncia ao cargo para o presidente francês Emmanuel Macron. É a primeira administração a ser deposta dessa forma desde 1962. Um acontecimento histórico na política francesa. Sem maioria na Casa Legislativa, Barnier viu 331 parlamentares votarem a favor da moção apresentada pela aliança esquerdista Nova Frente Popular, que foi apoiada pelo partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen. Eram necessários 288 votos para derrubar o governo. Os deputados franceses da esquerda e da extrema-direita não só derrubaram o primeiro-ministro conservador, como também rejeitaram o orçamento dele para 2025. Os dois blocos oposicionistas pôs fim aos menos de 100 dias de governo de Barnier, após ele declarar que aprovaria o orçamento sem apoio do parlamento. Barnier disse que usaria um polêmico mecanismo constitucional para aprovar o orçamento de 2025, passando por cima da Assembleia Nacional. A organização de gastos do ano que vem é motivo de discórdia no parlamento e membros da oposição ameaçaram derrubar o premier caso ele fizesse tal manobra. Com a votação desta quarta-feira, Barnier foi o segundo primeiro-ministro francês a ser deposto por uma moção de censura. O primeiro foi Georges Pompidou, em 1962, que também se tornou premier com o mandato mais curto da Quinta República Francesa, inaugurada em 1958. A deposição de Barnier dificulta a aprovação de um orçamento para 2025 antes do prazo de 31 de dezembro, pois um novo governo terá um tempo curto para elaborar e submeter um projeto de lei. A Constituição francesa, no entanto, permite que o governo solicite ao parlamento uma autorização para continuar arrecadando impostos e operando com base no orçamento de 2024, temporariamente. O impopular presidente sul-coreano, o conservador Yoon Suk-yeol, foi alvo de protestos que reuniram milhares de pessoas nesta quarta-feira pedindo a sua renúncia. Os atos foram organizados com apoio da oposição, que já entrou com a moção de censura para o impeachment.
Protestos na Coreia do Sul contra o presidente Yoon Suk-yeol. Milhares de pessoas marcharam até o parlamento nesta quarta-feira para apoiar o apelo da oposição para remover o presidente, que impôs lei marcial por algumas horas devido à ameaça da Coreia do Norte e de forças antiestatais. A decisão desencadeou uma das piores crises políticas da história moderna do país. O impopular presidente conservador, lutando para governar porque não tem maioria legislativa, finalmente decidiu suspender a medida depois que 190 legisladores entraram no parlamento para votar contra a decisão. Se os cidadãos não tivessem cercado a Assembleia Nacional, ela teria sido agredida pelas forças da lei marcial, que quebraram janelas e escalaram as esquadrias. Graças aos cidadãos que arriscaram suas vidas, dispostos a enfrentar balas, os legisladores não foram presos e a Câmara Principal não foi tomada. Isso permitiu uma resolução legal para desmantelar a lei marcial. O Partido Democrático de Oposição está pedindo a renúncia de Suk-yeol e anunciou ações judiciais por insurreição contra o presidente, seus ministros da Defesa e do Interior e vários militares e policiais envolvidos. O ministro da Defesa renunciou nesta quarta-feira e assumiu total responsabilidade pela confusão e preocupação causada ao povo em relação à lei marcial. Até mesmo o líder do partido no poder, o Partido do Poder Popular, exigiu explicações e garantiu que todos os responsáveis devem ser responsabilizados. A maior organização trabalhista do país convocou uma greve geral por tempo indeterminado até que o presidente renuncie. Caso o presidente da Coreia do Sul renuncie ou seja afastado do cargo, uma vez que se tornou alvo de pedido de impeachment pela oposição, o primeiro-ministro Han Duck-soo assumirá as funções presidenciais conforme determina a Constituição sul-coreana. Han fica interinamente no poder e um sucessor de Yoon precisaria ser eleito pelo voto popular em até 60 dias. O Ministério da Saúde do Líbano realiza um balanço diário do número de mortos e feridos envolvidos no conflito com Israel. Segundo a pasta, desde outubro de 2023, o país contabiliza 4.047 pessoas mortas e mais de 16 mil feridos. O número de mortes começou a aumentar a partir de setembro, quando o exército israelense explodiu pagers e walkie-talkies de membros do Hezbollah no Líbano e iniciou uma operação terrestre no sul do país contra alvos do grupo extremista, mas que incluiu bombardeios a diversas regiões, incluindo a capital. Beirute, as mais de 4.000 mortes, incluem civis e combatentes do Hezbollah, mulheres e crianças. O balanço mais recente, de 26 de novembro, destaca que entre os mortos, 736 eram mulheres, 248 crianças e 2.678 homens. O balanço de feridos é de mais de 2.800 mulheres, mais de 1.400 crianças e cerca de 12.500 homens. Atualmente, um cessar-fogo está em vigor entre Israel e Hezbollah, mas ambos os lados se acusam de violar a trégua desde que entrou em vigor, em 27 de novembro. Israel afirma que realiza bombardeios pontuais contra posições do Hezbollah que violam o acordo de cessar-fogo. O grupo extremista, por sua vez, reivindicou nesta segunda um ataque contra israelenses pela primeira vez desde o início do cessar-fogo. Segundo o Ministério da Saúde libanês, 11 pessoas morreram no país entre segunda e terça por conta de bombardeios israelenses. A resposta de Israel veio durante a noite desta segunda-feira, pelo horário local, com o ataque a dezenas de alvos terroristas no sul do Líbano. 9 pessoas morreram e 3 ficaram feridas, segundo as autoridades locais. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que prevê a realização de uma conferência internacional para discutir a solução de 2 estados. Essa medida diz respeito à convivência pacífica entre um Estado palestino e um israelense. Segundo o documento, o encontro deve acontecer entre 2 e 4 de junho de 2025, em Nova York, onde fica a sede da ONU. Antes disso, em maio de 2025,
2025, uma reunião preparatória será realizada. A votação da resolução aconteceu nesta terça-feira e teve 157 votos a favor. 8 países votaram contra a medida e houve 7 abstenções. De acordo com a ONU, a resolução também exige que Israel, a potência ocupante, deve cumprir a lei internacional, incluindo a cessação de todas as atividades de assentamento e a evacuação dos colonos do território palestino ocupado. Após a Rússia lançar um ataque aéreo noturno em larga escala, o governo da Ucrânia anunciou que mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia nesta quarta-feira. De acordo com as autoridades do país, os mísseis e drones lançados por Moscou atingiram a rede elétrica do país. O exército ucraniano afirmou que os sistemas de defesa abateram entre 79 a 91 mísseis e entre 35 e 97 drones lançados pelo Kremlin, mas que algumas dezenas de projéteis atingiram seus alvos. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a ação foi uma resposta aos ataques de Kiev com mísseis americanos de longo alcance. O bombardeio foi o segundo em larga escala lançado pela Rússia neste mês e o 11º contra a infraestrutura do sistema elétrico neste ano, segundo a operadora Ukrenergo. Os ataques também ocorrem em um momento em que as temperaturas começam a cair, com o país já tendo experimentado suas primeiras quedas de neve, mas ainda sem sentir a força total do inverno. Se a Rússia continuar seus amplos ataques no sistema de energia da Ucrânia, que alimentam também a calefação, como fez em invernos anteriores, o país pode enfrentar meses desafiadores por causa das baixas temperaturas. Cortes emergenciais de eletricidade foram decretados em todo o país, incluindo Kiev, enquanto os danos são avaliados e reparos foram realizados por equipes técnicas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao denunciar o ataque contra o sistema elétrico, disse que essas munições de fragmentação tornam significativamente mais difícil para os socorristas e trabalhadores de energia eliminar o impacto dos ataques. E esta é uma escalada vil das táticas terroristas russas. A Rússia continua seu avanço lento ao longo da linha de frente, obtendo ganhos nas regiões de Kharkiv e Luhansk, de acordo com o serviço de mapas Deep State, que é gerenciado em cooperação com o Ministério da Defesa ucraniano. As tropas ucranianas também recapturaram a vila de Darino, na região russa de Kursk, onde as tropas de Moscou buscam expulsar as forças ucranianas de uma área capturada em uma incursão surpresa no início deste ano. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, a Rússia teria submetido pelo menos 314 crianças da Ucrânia a um programa de adoção forçada ou de acolhimento desde o início da guerra com o país vizinho, em fevereiro de 2022, para que passassem por uma russificação. A pesquisa, realizada pelo Laboratório de Pesquisa Humanitária da Escola de Saúde Pública de Yale, é a maior e mais detalhada análise de alta confiança até hoje sobre a colocação de crianças ucranianas com cidadãos russos ou alistadas em bancos de dados russos de adoção. A instituição identificou 166 crianças, já sob a guarda de cidadãos russos e 148 incluídas em bancos de dados que são operados, afiliados ou dirigidos diretamente pelo governo russo ou coordenados com ele como parte de uma operação sistemática, intencional e generalizada. Segundo o relatório, essa operação foi documentada em um relatório de 86 páginas que aborda a custódia russa de crianças ucranianas, seu transporte de um país para outro e sua naturalização, foi iniciada pelo presidente Vladimir Putin e seus subordinados com a intenção de russificar as crianças. E veja a seguir, um novo vírus é descoberto a 700 metros de profundidade da costa do Rio de Janeiro. E você vai ver também, uma garça ficou entalada com um copo plástico e mobilizou veterinários e ambientalistas no resgate. Ao
Ao som de uma música de muito sucesso da década de 1970, o presidente da Argentina, Javier Milei, faz dancinha de Trump ao lado de nora do republicano em Buenos Aires durante a Conferência de Ação Política Conservadora. O presidente da Argentina, Javier Milei, imitou a dança que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e costuma fazer em eventos durante a Conferência de Ação Política Conservadora realizada em Buenos Aires nesta quarta-feira. Ao lado dele estava a apresentadora de televisão Lara Trump, nora do republicano, e sua delegação, todos dançando ao som de MCA, música da banda da década de 1970, Village People. Javier Milei já havia feito a dança de Trump em Mar-a-Lago, resort de luxo do americano na Flórida, que sediou a cúpula de investidores da CPAC no mês passado. Na ocasião, o governo Milei publicou uma foto do argentino ao lado do presidente eleito e do bilionário Elon Musk, tornando-se o primeiro chefe de Estado latino-americano a se encontrar com o republicano após sua vitória na eleição dos Estados Unidos. A FUNAI fez uma reunião para tratar sobre o abastecimento de água na reserva indígena de Dourados e Itaporã, no Mato Grosso do Sul, onde vivem cerca de 20 mil pessoas de 3 etnias, nas aldeias Jaguapiru e Bororó. Representantes da FUNAI, de SEI, CESAI, Governo do Estado e do Ministério dos Povos Indígenas discutiram os próximos passos para solucionar a falta de abastecimento de água na Reserva Indígena de Dourados e Itaporã. Entre as ações estão a execução do projeto de perfuração de 2 poços pelo Governo do Estado e outros 4 com recursos da CESAI no valor de R$2 milhões. É uma reunião de alinhamento junto às instituições responsáveis, pela execução do projeto dos poços, e agora esse momento é justamente para discutir quais são os encaminhamentos, próximos passos que serão dados para poder executar esse projeto, que é a perfuração de 2 poços, de forma mais emergencial a ser realizado pelo Governo do Estado, e os 4 poços previsto com recurso da CESAI. 2 servidores do Ministério dos Povos Indígenas estão na Reserva de Dourados, onde realizam uma escuta com as famílias das aldeias Jaguapiru e Bororó. O trabalho será concluído em torno de 20 dias e deverá apresentar informações tanto de problemas locais, como a falta de água e saneamento, como também um levantamento do número de pessoas feridas na ação policial ocorrida no último dia 27 de novembro. Essa escuta foi uma reivindicação das comunidades para que a comunidade possa relatar aquilo que de fato ocorreu, o tipo de violência, a forma de violência com a qual a comunidade foi tratada. E hoje nós temos dois servidores do Ministério dos Povos Indígenas que estão aí especificamente para ouvir, fazer essa escuta das pessoas que foram vítimas, e também um outro servidor que veio especificamente para poder acompanhar esse trabalho da comissão e trabalho interinstitucional em relação às ações, aos passos que devem ser dados daqui para frente para executar o projeto de perfuração de poços. Segundo as lideranças indígenas, o governo e órgãos envolvidos iniciaram as medidas temporárias para sanar o problema de abastecimento. Entretanto, alguns pontos da aldeia, que ocupam uma área de mais de 3,5 mil hectares, ainda continuam sem água devido à grande demanda. Os caminhões-pipa estão adentrando, sim, mas nós já encontramos algumas dificuldades, por parte de alguns órgãos que ficaram responsáveis de fazer esse abastecimento diário. Inclusive, essa reunião que está acontecendo, nós, enquanto comissão, estamos aqui para trazer essas ocorrências, dos problemas que está havendo com esses pipas. Claro que tudo nós estamos buscando sanar, porque a comissão agora está presente, lideranças têm feito uma interação melhor com a comunidade, tentando informar dessas dificuldades. Dificuldades essas como quebra o caminhão-pipa, falta no período, por exemplo, foi assinado que é tantos caminhão pela manhã, tantos à tarde, tem que atender Bororó e Jaguapiru, às vezes fica desfalcada alguma região. Então, essas situações nós estamos trazendo hoje também para a reunião. Ainda na tarde dessa terça-feira, a CESAI enviou de Campo Grande para o Polo Base de Dourados um carregamento de caixas de armazenamento de água para auxiliar no abastecimento das aldeias.
A gente tem essa expectativa muito grande mesmo, que a gente sabe que é paliativo a questão do pipa. O nosso anseio mesmo é a perfuração desses poços, porque a demanda é muito grande. Uma população de mais de 20 mil indígenas, nós temos escolas que estão com falta de água também, né? Então mais de 1.000 crianças estão ficando sem aula. Nesses 15 dias atrás nós tivemos um desfalque muito grande na questão das aulas, né? Então assim, a nossa expectativa mesmo é a perfuração de poços. É esse o nosso objetivo, foi para essa a nossa mobilização, porque o resto é paliativo. Após passados 6 anos do incêndio do Museu Nacional Centro Histórico, considerado um dos mais importantes para a história do Brasil e do mundo, foi finalmente oficializado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei que considera o Museu Nacional como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio e sancionado pelo governador Cláudio Castro. Até a data do incêndio, o Centro Histórico Cultural, localizado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, era um dos maiores das Américas, se tratando de história natural e antropologia, e era também a instituição científica mais antiga do Brasil. O local contava com mais de 20 milhões de itens que faziam parte do acervo histórico e cultural do museu. Entre eles, registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas, além de diversos conjuntos de itens provenientes de todo o mundo ou produzidos por povos e civilizações antigas. Um dos itens que mais chamavam a atenção era o esqueleto de Luzia, o fóssil humano mais antigo do continente americano. O palácio em que está instalado o museu também tinha um contexto histórico. Ele serviu de residência para a família real portuguesa entre os anos de 1808 a 1821 e, posteriormente, foi a casa da família imperial brasileira de 1822 a 1889. Ele também foi usado para sediar a primeira Assembleia Constituinte Republicana de 1889 a 1891 e acabou sendo destinado ao uso cultural a partir de 1892. Ainda em obras, a expectativa é que o local seja totalmente reaberto ao público no primeiro semestre de 2026. O Museu da Biodiversidade da Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi reinaugurado com uma exposição permanente intitulada Peixes do Brasil. Foi reinaugurado com grande variedade de exemplares de peixes, insetos, animais vertebrados e invertebrados, o Museu da Biodiversidade da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. O MUBIO, como é conhecido, o Museu da Biodiversidade, ele existe desde 2005. Ele foi fundado por professores aqui da FCBA e, a princípio, então, ele é composto por coleções entomológicas e coleções também do herbário. Então, ele conta com um acervo aí bem grande, de espécies vegetais e entomológicas, e agora ele também está ampliando para peixes. Professor Fernando, um dos pesquisadores e autores do livro Peixes do Brasil, relembra os desafios para a elaboração da obra, que aconteceu em plena pandemia da Covid-19. Esse livro é um livro que foi construído durante a pandemia, em parceria com o professor Mário De Pina, da USP, lá de São Paulo, e com ilustrações do Renato Palmucci, um artista plástico lá de São Paulo também. O artista não teve acesso aos exemplares, então o que a gente fazia era nutrir ele de informações o máximo possível, principalmente de vídeos no YouTube e de fotos da internet. Falou, olha, agora falta pintar o peixe tal, e a gente mandava as fotos para ele, vídeos, e ele, da cabeça dele, vinha a inspiração e conseguia desenhar, mas foi um processo bastante difícil porque ele não teve acesso aos animais, Então, muitas vezes ele desenhava o peixe de forma lisa, porque ele não conseguia entender que era liso, porque na foto não dava para ver. Mas ele tinha textura e a gente, olha, precisa ter textura, tem espinhos, Então foi um vai e vem de acerta a pintura, etc., muito interessante. E um crescimento enorme, tanto nós como pesquisadores, como o Renato, que é o pintor, que falou que foi uma experiência maravilhosa também. Para o reitor da universidade, investimentos na área de pesquisa e aumento do acervo do museu são essenciais para a formação acadêmica de qualidade que irão nortear a vida profissional dos estudantes. Toda pesquisa pressupõe a elaboração de um quadro qualitativo e quantitativo.
Aqui nós temos as duas coisas, um acervo importante de material biológico para possíveis análises na área das ciências biológicas, biotecnologia, mas hoje fundamentalmente naquilo que nos é fundamental na preservação ambiental. Toda pesquisa hoje pressupõe a interdisciplinaridade. Nós precisamos avançar de uma área para outra, inclusive criando áreas novas. Segundo aspecto, que as parcerias são fundamentais porque nós estamos aqui numa espécie de território síntese de biomas, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. A exposição é aberta à visitação e só neste ano já recebeu mais de 400 alunos das escolas municipais e estaduais. A universidade precisa estar onde o futuro aluno está, que são as escolas. O projeto pressupõe também uma relação com as crianças mais pequenas de 4, 5, 6 anos, o ingresso na universidade e a construção de pesquisa, inclusive para pós-doutorado. Ou seja, quem vem aqui é animado a permanecer com a gente por 20, 25 anos de formação escolar, acadêmica, científica. A UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo, foi fundamental como parceira para a inclusão do projeto da UFGD em uma linha de financiamento. Então aqui o grupo de pesquisa é mais focado na área de taxonomia e a gente criou uma linha de financiamento para grupos emergentes, ou seja, docentes que são recém-contratados de universidades, principalmente fora dos grandes centros nacionais, onde a gente consegue dar um apoio de infraestrutura, com a construção de um laboratório móvel, equipamentos que são comprados, materiais de consumo e também toda essa parte de divulgação científica com apoio para material para construção e viabilização dessas iniciativas, né, que foram realizadas. Um resgate de uma garça entalada com um copo plástico do pescoço mobiliza veterinários e ambientalistas. Ela engoliu o objeto plástico que estava em meio ao lixo no Rio Morto, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma garça está mobilizando veterinários, ambientalistas e a população. Ela engoliu um copo plástico que ficou entalado na garganta. As imagens do animal foram registradas no Rio Morto, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, um lugar bem difícil para resgate. A cena foi descoberta pelo médico veterinário Jefferson Pires. Ele é veterinário de animais selvagens. O médico tentou socorrer a garça da espécie moura, mas ela fugiu voando. Ele acionou a patrulha ambiental para o resgate da ave. O assunto tomou as redes sociais, chegando a profissionais do meio como ambiente e biólogos. A imagem da garça com um copo de plástico tocou o coração de muita gente que se uniram para salvá-la. Veterinários ambientalistas foram até o local, mas não conseguiram capturar a ave. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que está acompanhando o caso e pediu aos moradores que façam um novo chamado se a garça for vista novamente. Um novo vírus descoberto a 700 metros de profundidade da costa do Rio de Janeiro foi batizado com o nome da cultura indígena. O micro-organismo é responsável pela fixação do carbono em águas profundas e pela sobrevivência de animais em áreas que a luz não chega. O vírus, descoberto nas profundezas da Bacia de Campos, na costa do Rio de Janeiro, foi batizado com um nome indígena para exaltar a cultura nacional. Estudo do pesquisador Alessandro Garritano busca entender como os oceanos são capazes de absorver o gás carbono emitido principalmente pela queima de petróleo. A partir do gás carbono, a vegetação marinha pode realizar a fotossíntese e equilibrar a biosfera marinha. A descoberta do vírus levou a pesquisa para uma nova etapa. O micro-organismo costuma fixar em esponjas do mar. Por meio de uma série de testes, o pesquisador descobriu um verdadeiro sistema de simbiose. A relação é de parceria e os dois sobrevivem nas áreas mais profundas dos mares, onde o vírus estimula a absorção dos nutrientes necessários para as esponjas. O pesquisador agora busca entender todo o processo de parceria para futuramente aplicar suas descobertas no combate às mudanças climáticas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.